Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Versículo 7. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amados, toda vez que Deus dá uma palavra, toda vez que Deus fala no meu coração sobre Josué, a primeira coisa que vem à minha mente é essa direção de Deus para Josué. Você pensa em alguém que passou por todos os problemas da vida. Josué começou de novo, muito novo, a acompanhar Moisés. Moisés era a referência de Josué. Josué viu Moisés viver experiências com Deus sobrenaturais. E eu tenho certeza que quando Moisés subia ao monte, Josué ficava no pé do monte aguardando. Josué ficava orando e dizendo: Senhor, essa mesma experiência que o teu servo está tendo contigo é a experiência que eu quero ter também na minha vida. Sabe aquilo que tanto você ora, que tanto você busca, que tanto você vê em alguém, que tanto você se espera em alguém, e que você busca a Deus? Josué era esse homem, era esse jovem destemido, que andou do lado de Moisés, que respeitava a liderança de Moisés. E ele pôde ver, ele pôde ir junto com os príncipes que Moisés tinha levantado. Foi Josué e Caleb avistar a terra prometida. E quando eles chegam na terra prometida, Josué e Caleb falaram assim: é esse lugar. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não mente, o nosso Deus não vai nos abandonar. Só que 10 pessoas que estavam juntas com eles ali, começaram a enxergar com outros olhos, começaram a ficar desacreditados. E você vê que um número mínimo de pessoas conseguiu contaminar milhões de pessoas. Sabe o que Deus fez? Fez com que toda geração que viu milagres, sinais, maravilhas, que viu Moisés tirando água da rocha, pedindo Deus alimento, vindo maná, vindo pão do céu, essas pessoas que viram um Deus poderoso que estava sobre a vida de Moisés, Josué viu, e Caleb, todas elas morrendo no deserto. E Deus levantando uma geração de jovens. Por que Deus fez isso? Porque a mentalidade do jovem é diferente da mentalidade de um adulto. A palavra de Deus diz que a força está com os jovens, e eles já venceram o maligno. A pior coisa que tem é você estar no meio de pessoas experientes, que viveram coisas sobrenaturais com Deus, que viveram coisas maravilhosas com o Senhor, mas a sua mentalidade hoje é uma mentalidade de derrotado, desacreditado.
Alguém que não consegue ver mais a manifestação de Deus, que não consegue acreditar mais no poder do Senhor. Deus falou assim, eu creio que o Senhor se reuniu no céu e falou assim, eu preciso liberar uma palavra sobre o coração de Josué. Porque Josué, ele foi marcado. Ele foi marcado por muitas questões no deserto. Mas em nenhum momento ele deixou de acreditar. Milhões se corromperam, mas ele e Caleb permaneceram firmes. Mas nessa noite eu quero me atentar para esse homem. Que Deus falou assim, ó, é você. É contigo. Tudo que você passou lá atrás, você precisa entender que eu estava no controle de tudo. E eu creio que a maior tristeza de Josué foi não entrar na terra prometida com Moisés. Eu creio que foi uma tristeza muito grande no coração dele. Mas ele precisou entender da parte do Senhor, que quando o Senhor o chamou, o Senhor entendeu o estado do coração dele. Ele estava triste, ele estava fraco, ele estava desanimado. Condição humana que eu e você vamos passar. Ele estava aos seus olhos despreparado. Ele não era a pessoa ideal para ser chamada por Deus, porque é assim que nós olhamos para nós mesmos. É assim que nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fraqueza. Mas o Senhor disse para ele, Josué, a partir do versículo 6, Deus imprimiu uma palavra no coração dele, que é uma palavra que precisa estar no teu coração para esses dias. O Senhor disse assim, Josué, no versículo 5, perdão, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Sabe o que Deus falou como garantia? Como eu fui com Moisés. Como eu fui com Moisés, Josué viu a forma que Deus cuidava de Moisés. Como eu fui com Moisés, fica tranquilo, Josué, porque eu vou ser contigo. Eu não te deixarei e não te desampararei. Existem momentos na nossa vida que parece que nós estamos abandonados por Deus, desamparados por Ele. Mas essa palavra nessa noite precisa ficar impressa no teu coração. No versículo 6, o próprio Deus dizendo para ele, Josué, ser forte e corajoso. Que força é essa, irmão? Quando o nosso físico, a nossa carne está dizendo, não, eu desisto tudo, eu vou parar com tudo, eu vou desistir da caminhada. Cadê o meu Deus? E ele diz para Josué, Josué, ser forte e corajoso. Sabe por quê? Vai ser você que vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Porque a minha palavra não pode faltar. Josué, foi você que eu preparei nesse tempo. Você não percebeu, mas eu estava te preparando para esse momento. Você estava vivendo dia após dia, mas eu já estava lá no seu futuro dizendo, a hora vai chegar, o dia vai chegar, e o meu nome será glorificado através da vida de Josué. Quantos nessa noite que não querem ver a manifestação da glória de Deus na sua vida? Dê um glória a Deus no seu lugar, um aleluia. Seja forte. A palavra do Senhor diz, irmão, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza. É quando nós não encontramos mais força, ou achamos que não temos mais forças. Deus vem e fala assim, não, você aguenta um pouco mais. Não, você vai além, você vai avançar. Versículo 6, versículo 7, versículo 9. Deus falar 3 vezes a mesma coisa. Deus repetia a mesma palavra, ser forte e corajoso. Só que para cada seja forte ou ser forte e corajoso, ele vinha com uma direção. A primeira é ser forte e corajoso porque você vai fazer esse povo herdar a terra que sob juramento prometia aos seus pais. Aí depois ele diz, tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí vem a instrução e direção, dela não te divide nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido onde quer que seja. Versículo 9, não te mandei eu. Não te mandei ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes,
porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, querido. Se Deus nos mostrasse, querido, o futuro que Ele tem preparado para mim e para você, querido, ainda bem que Deus não faz isso. Só de olhar tudo que a gente ia passar, a gente ia desistir aqui agora. Deus disse para Josué: Josué, ser forte e corajoso, você tem uma missão, você precisa conduzir esse povo. Esse povo está com uma mentalidade diferente. Esse povo precisa viver experiências que eles só ouviram seus pais contando. Esses filhos aqui, eles precisam entender que a promessa que eu fiz de tirar eles lá da escravidão, do Egito, passar com eles pelo deserto, era para prepará-los, mas eles ficaram murmurando, e ali mesmo eles morreram. Eles mesmo morreram. O cuidado de Deus foi tão grande, querido, com a roupa que ele envelheceu, sandálias, durante o dia uma nuvem cobria, fazendo sombra, irmão. À noite o frio era tão grande que vinha a coluna de fogo, que vinha o fogo do céu e ficava ali aquecendo eles, irmão. Aquecedor lá. Eles não passavam frio. Não está aqui nenhum relato dizendo morreu de frio, morreu de fome, morreu de sede. Sabe por quê? O mesmo Deus que nos leva para o deserto é o Deus que vai nos alimentar, é o Deus que vai nos sustentar, é o Deus que vai prover, é o Deus que vai dizer: não temas, você não está sozinho, aprenda a ouvir a minha voz. Amados, Moisés entrava no templo, a glória de Deus vinha através da fumaça, o povo ficava de fora, impactado com a glória de Deus, mas no outro dia estava murmurando: eu quero água, eu estou com fome. Por que tirou a gente do deserto? Por que tirou a gente do Egito? Por que nos tirou daquele lugar? Não, nós queremos voltar para lá. Deus, Ele tem como propósito nessa noite sobre a minha vida e a tua vida nos conduzir para o outro lado, nos conduzir, querido, para um lugar que eu e você precisamos parar para pensar mais nesse lugar, porque a Bíblia fala: pensai nas coisas do alto. Esse lugar é o céu. Como chegar, querido? Como nessa vida entender que o Senhor tem como propósito nos levar para essa terra prometida, para essas conquistas que nós precisamos ter, para esses desafios da vida que nós precisamos enfrentar, querido? Josué precisou entender o seguinte: ou eu confio na palavra de Deus, ou eu vou ser mais um que vou ficar nesse deserto. Se eu perguntar aqui, querido, ninguém quer ficar no deserto. Talvez você está no deserto aí da sua vida, enfrentando algumas situações sem mesmo entender. Mas eu quero te dizer nessa noite: não perca a sua fé no Senhor. Não perca a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Porque Josué precisou entender e ter fé na palavra de Deus. Não foi isso que disse o texto? Não cesses de falar deste livro, mas antes medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você vai ver o teu caminho prosperar, Josué. Meditar na lei do Senhor, querido, isso aqui é o alimento, isso aqui é o manual de vida para mim e para você. Para todas as áreas da nossa vida, o Senhor tem uma palavra aqui para o meu coração, para o teu coração, para a nossa vida. Para todos os momentos que nós enfrentamos, nós temos um Deus de cuidado, querido. Nós temos um Deus que fala conosco todos os dias através da sua palavra. E talvez você perdeu o prazer, talvez você abra a Bíblia na igreja, talvez você perdeu o prazer de orar, só ora na igreja. Não faz isso não, irmão. Josué, não deixe de meditar nessa palavra, não deixe de falar dela. Ele precisou ter fé na palavra de Deus. Deus tem pressa nesse tempo, querido, de levar os seus, de conduzir os seus para a terra prometida. Um lugar precisava ser conquistado, aonde pessoas, o histórico era o seguinte: o meu tio, né, ele era um príncipe, ele foi lá, ele falou que lá tinha muito gigante, que a terra era difícil. Tinha esse tipo de homem, tinha esse tipo de jovem, tinha esse tipo de criança no meio, com histórias de relatos.
mas ele precisou ter fé na palavra, ele precisou acreditar na palavra do Senhor, ser forte, ser corajoso. Sabe o que acontece, querido? Deus tem um caminho para a minha vida e para a tua vida, que nós não entendemos, e é um caminho que ninguém nunca passou ou pisou por ele antes, mas para chegar do outro lado, é questão de fé. Você pode dizer para quem está perto de você, é questão de fé. É questão de fé, irmão. Para chegar do outro lado é questão de fé. E quando ele diz assim, olha só, fica atento à minha palavra, Josué, tenha fé no que eu estou te falando. Quando nós olhamos para Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. O que você está fazendo aqui hoje? Você está aumentando a sua fé, você está exercendo a sua fé diante do Senhor, porque você está sentado aqui na igreja, você está em casa nos assistindo, você está o que? Aumentando a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 2 Coríntios 5, 7 diz, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. 1 Coríntios 16, 13 diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens e mulheres de coragem, sejam fortes. Ser forte não significa, querido, que você vai suportar tudo que vem. Ser forte é entender que na tua fraqueza há um Deus que está te fortalecendo, querido. Há um Deus que está te sustentando sem você ver. Há um Deus que está abrindo um caminho no deserto para você, querido. Há um Deus que está dizendo assim, está difícil, eu vou preparar um caminho para você aqui. Caminho esse que ninguém nunca antes pisou. Josué precisou passar por esses desafios. Josué precisou conduzir o povo por esse caminho. Você acha que o povo deixou de murmurar? Não. O povo só precisava de alguém disposto a motivá-los e falar, olha só, tem um Deus conosco. Quer ver as muralhas de Jericó? Quer ver o Rio Jordão parar e a gente atravessar com o pé seco? Quer ver milagres sobrenaturais? É só vocês acreditarem nessa palavra. A palavra não era de Josué, a palavra era do Senhor. A palavra de Deus para Josué era ser forte e corajoso. Deus só quer homens e mulheres assim, forte e corajosos. Essa foi a segunda atitude importante que Josué precisou tomar: coragem no agir. Você conhece alguém, querido, que essa pessoa tem muita coragem, mas ela não sabe agir com essa coragem? É tão ruim isso, querido, porque você vê homens e mulheres de Deus com tanta coragem, mas ela não sabe agir com essa coragem. Ela não sabe tomar decisões com essa coragem. Tem muita coragem para tudo na vida, mas quando diz respeito às coisas de Deus, não tem coragem para tomar uma decisão importante. E eu creio que hoje o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer ver você rompendo nessa área. Aquilo que está impedindo você de chegar do outro lado, de ver as muralhas caindo diante dos teus olhos. Ele te trouxe aqui para não só aumentar a sua coragem para você que tem, para você que não tem, não só te dar coragem, mas te dar também sabedoria na ação, coragem no agir. Do que adianta Josué estar com aquela palavra, ser forte, corajoso? Tem muita coragem, mas na hora de agir, agia tudo errado. Você imagina, porque a direção foi: uma vez por dia você dá uma volta ao redor das muralhas. Atitude, coragem e ação. Mas no último dia, Josué, coloca os levitas na frente para ir adorando, cantando. Nesse último dia você vai dar 7 voltas. Coragem e ação. Foi fácil, gente? Foi cansativo. As muralhas eram uma distância muito grande, mas eles entenderam a estratégia. Se a gente começar cedo, até o final do dia as 7 voltas estarão completas e o nosso inimigo vai estar caindo diante dos nossos olhos. Então não adianta ter coragem se você não tem ação. Se para chegar do outro lado, se para ver as muralhas sendo derrubadas, eu preciso tomar atitude, então essa atitude eu vou tomar, não vou ficar parado. Não vou ficar vendo esse problema me matando aos poucos, me destruindo aos poucos, sem reagir. Para cada ação há o quê? Reação. Você precisa reagir.
Você precisa reagir. Josué falou assim: eu preciso ser forte, eu preciso ser corajoso. Está difícil, está muito difícil, Senhor. O Senhor falou assim: não te mandei eu. Quando Deus manda, querido, obedece. Fala para quem está perto de você: quando Deus manda, obedece. Quando Deus manda, obedece, irmão. Quando Deus manda, é melhor obedecer. Não temas, nem te espantes. Não te mandei eu. Ou seja, por onde quer que você esteja, na ação do agir, na ação da coragem, Deus vai estar contigo. Ah, pastor, está dando tudo errado na minha vida. Ah, pastor, não sei porquê. Ah, pastor, por quê? Deus quer, querido, levantar homens e mulheres que cravem essa palavra. Eu preciso ser forte e corajoso, porque o meu Deus vai me fazer alcançar. Vai sim me levar a lugares. Ah, o meu Deus, como Salmo 23. Ah, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ah, Ele vai me fazer confiar, Ele vai fazer me entender que eu vou andar sobre pastos verdejantes. Ah, Ele vai me ensinar a viver essa palavra. Ele vai me conduzir nesse momento. Se Deus falou, querido, Ele vai cumprir. Se Deus disse, Ele zela pela sua palavra. Josué enfrentou desafios impossíveis aos nossos olhos. Matar reis, derrubar muralha, atravessar o Jordão. Ele passou por momentos difíceis na sua caminhada, que ele precisou ter coragem para avançar. Ele precisou ter coragem e agir através dessa coragem. Tomar decisões que nunca antes ele tinha tomado na sua vida. E quando Deus começou a ver que Josué tinha entendido ser forte e corajoso, Deus começou a preparar o caminho para ele. Deus começou a tirar os inimigos do seu caminho. Deus começou a mostrar o cuidado com ele. E um dos milagres, querido, que queima no meu coração toda vez que eu leio, é quando eles precisaram atravessar o Rio Jordão. Era um rio com água muito fluente. Era período de cheia naquela época. E Deus falou assim: vai. Deus deu as diretrizes para os seus servos. E eles pararam diante daquele rio com a água descendo, cheia. Quando eles colocaram os pés, a água parou. E diz que eles atravessaram com os pés secos. Até então, a história conhecida era a história do Mar Vermelho, que Deus abriu o caminho para o seu povo atravessar. Mas agora Josué estava desfrutando, vivenciando. Os filhos daqueles que morreram por desacreditar estavam ali, estava vendo o poder de Deus. Com certeza veio na mente deles: os nossos pais falaram do Mar Vermelho, e hoje nós estamos vivendo a história do Rio Jordão. Então, querido, em nome de Jesus, eu quero que você entenda: você precisa ter força para avançar, acreditar que existe um Deus poderoso, que quer fazer milagres sobrenaturais, coisas que você nunca viu antes, mas que é preciso você ter força para avançar e acreditar que Ele é Deus. Quem acredita aqui, querido? Não, glória a Deus aí, irmão. Você precisa acreditar, irmão. Você não pode desistir agora. Eu estou usando o exemplo do Rio Jordão, mas o Rio Jordão vai ser apenas algo que Deus vai utilizar para o milagre acontecer na sua vida. Força para prosseguir, coragem, fé, para passar situações nessa vida, para entender, querido, que o nosso Deus, a palavra que Ele quer que esteja no nosso coração é ser forte, ser corajoso. Nós servimos um Deus de milagres, amém? Quando a gente fala de milagre, a gente só pensa em milagre físico, mas não. Josué desfrutou de milagres sobrenaturais, coisas que ninguém tinha vivido antes. Ele experimentou.
Eu não sei você, querido, se você tem desejo de viver experiência assim com Deus. Como eu falei, talvez se Deus mostrar para você o futuro, você já para aqui agora. Ele disse para Josué: seja forte e corajoso, porque o que vai vir para frente são coisas grandes. São coisas difíceis, Josué, mas se você acreditar, se você meditar na minha palavra, ninguém vai poder te resistir. Quando você está com a tua vida diante do Senhor, quando você entende que tem um Deus, quando você coloca a sua fé no Senhor, ainda que o seu físico, ainda que o seu corpo esteja cansado, destruído, mas você entende que tem um Deus que é poderoso para te renovar. Quando você coloca essa esperança nesse Deus, querido, vem força, porque a palavra diz que aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Servir a um Deus de poder é saber, querido, que mesmo quando eu e você não estamos aguentando mais, ou no limite das nossas forças, Ele diz: vem cá, eu sou contigo, vem cá, eu te ajudo, vem cá, eu te dou força, vem cá, eu te dou coragem, vem cá, eu te levanto, eu sou teu Deus, eu não te abandonei nesse deserto. Aleluia! Aleluia! Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode levantar uma das suas mãos para o céu aí e declarar: tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Aleluia, para o nome do Senhor. Para alcançar esse céu que está preparado para mim e para você, é preciso fé, força e coragem. Engraçado que você não vê Deus dizendo assim: Josué, seja um homem de fé. Porque quando nós olhamos a palavra forte e corajoso, só é forte e corajoso quem tem fé. Deus sabia que Josué era um homem de fé. Deus sabia disso. Ele não precisou falar o que Josué já fazia, que Josué já tinha. Então não sei hoje o que você precisa ouvir da parte do Senhor. Se é ser forte e corajoso, se é ter mais fé, se é ser alguém mais ousado, se é ser alguém mais entregue na mão do olheiro, para ser moldado segundo a vontade de Deus. Eu não sei, querido, mas o nosso Deus sabe. E assim como Ele disse para Josué, Ele está falando com a igreja aqui nessa noite. Ele está ministrando a corações aqui nessa noite, eu creio nisso. Seja forte, seja corajoso, irmão. Não deixe que nada te afaste do Senhor. Aconteça o que acontecer, nós não olhamos em nenhum momento Josué, depois que ele recebeu essa palavra. Você lê em casa depois, são 24 capítulos, se eu não me engano aqui. Você vai ler em casa depois, e você vai entender que em todo momento Josué confiou na palavra que Deus tinha liberado sobre o seu coração e sobre a sua vida. Ele falou: toma posse dessa palavra. Se Deus está comigo, nada pode me impedir, nada pode me parar. Nada, 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 nada. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor nesses dias. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, porque nós vamos ouvir muitas palavras, mas qual é a palavra que o Senhor quer? Fico imaginando Josué reunindo o povo dizendo assim: gente, Deus me chamou e eu vou estar conduzindo vocês. Talvez quantos pessoas falam assim: o que? Você? Você, Josué? Será que vai acontecer o que aconteceu com os nossos pais? Josué precisou ouvir um pouco mais firme, dizendo para ele: não, o nosso Deus quer que a gente chegue na terra que Ele prometeu. Se vocês querem, vamos embora, porque o nosso Deus, Ele me disse que ninguém vai poder resistir, ninguém vai poder se levantar para atrapalhar, porque Ele está conosco. Em nome de Jesus, conosco está o nosso Deus. Ele vai nos fazer avançar em áreas que jamais imaginamos na nossa vida.
Ele vai nos fazer avançar. Ele é o Deus, querido, que faz a ferida, que sara a ferida. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e a nossa vida só precisa estar nas mãos do Senhor. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida de Josué, que nos deixa uma lição de alguém, querido, que quando acredita no Deus Todo-Poderoso, ele desfruta, ele alcança, ele conquista, ele avança. E Josué, em toda a sua caminhada, confiou no Senhor, e Deus o livrou. Deus deu conquista. Deus fez com que ele alcançasse o propósito de levar o povo à terra prometida. E o povo, chegando na terra prometida, começaram a querer, como agradecimento, levantar outros deuses para adorar. E Josué falou assim: não, eu não. Se vocês quiserem, vocês podem adorar, mas eu não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cuidado para quando você não chegar no lugar aonde Deus vai te levar, você não se perca por outras adorações, adoração a outros deuses, que teu coração não venha se corromper, querido. Porque de tudo que esses homens viram, vivenciaram com seus próprios olhos, chegar no fim e dizer assim: ah não, nós vamos levantar aqui um bezerro, nós vamos levantar aqui uma imagem de escultura para começar a adorar, porque os nossos deuses... Deus tira o povo do Egito, mas o coração do povo ainda estava no Egito. Deus quer tirar muitas pessoas aqui do Egito, mas não só fisicamente. Hoje pela manhã eu ainda brincava com alguns irmãos e falava assim: hoje você está aqui de corpo presente, né? Porque a alma está lá na cama, né? Era assim meio sonolento, né? Retiro, foi cansativo. Deus não quer te tirar do Egito, do deserto, só apenas para você estar lá de corpo presente. E a tua alma e o teu espírito está lá nas coisas do mundo. O teu prazer está nas coisas do mundo, não está em meditar na lei do Senhor. Então nessa noite, que essa palavra venha despertar em você o desejo de você voltar para Jesus hoje, para você que está distante do Senhor, para você que tem andado como um desigrejado, para um lado, para o outro, está sem compromisso com Deus. O Senhor está falando no meu coração muito forte. Está difícil aqui falar para vocês que Ele está dando um basta, que nesse tempo Ele quer levantar um exército, querido, não crianças mimadas. Ele quer levantar um exército poderoso, de pessoas que acreditam, de pessoas que têm fé, independente, querido, do que está acontecendo ao nosso redor. Fé para acreditar, coragem para avançar, força para prosseguir, porque sem força e sem coragem é impossível, querido, ter fé. Ou é impossível, como diz a palavra do Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor tenham fé, que Ele é o que? Galardoador, que Ele é abençoador, que Ele é poderoso. Deus conhece a condição de cada um de vocês aqui nessa noite, cada um, querido. Deus sabe a necessidade, Deus sabe, querido, mas Ele vai trazer, querido, o escape, o livramento, o renovo, a força e a coragem, como Ele trouxe para Josué, quando você se colocar na posição, mesmo que desacreditado, mesmo que sem força para prosseguir, dizer assim: Senhor, eis-me aqui, a minha vida é tua, Senhor. Eu não quero mais prosseguir, Pai, longe de Ti.